Em 4 de outubro de 1967, dezenas de pessoas na costa leste da Nova Escócia, Canadá, viram luzes incomuns no céu, e várias viram um OVNI parecer mergulhar no oceano. O aparente acidente provocou uma resposta dos governos canadense e norte-americano e deu início a uma busca por evidências que durou décadas. Às vezes chamado de Roswell canadense, o incidente de Shag Harbor é notável pela abundância de evidências que expõem uma resposta militar secreta e um esforço subsequente para encobri-la. Houve pelo menos 11 avistamentos de OVNIs no leste do Canadá antes do famoso acidente em Shag Harbor. O primeiro ocorreu em 3 de outubro de 1967, quando os pilotos de um avião de carga sobre a costa sudoeste da província da Nova Escócia avistaram um OVNI de sua cabine. O restante ocorreu na noite do dia 4, pouco antes das 20 horas. Naquela noite, William Tibu e seu irmão estavam observando as estrelas no gramado da frente de Will, em uma pequena comunidade a leste de Halifax, Nova Escócia, quando viram 3 luzes brancas se movendo lentamente acima da linha das nuvens. As 2 primeiras luzes estavam fracas, com uma luz branca mais brilhante na parte traseira. O avistamento durou 5 minutos, após os quais a dupla relatou imediatamente. Às 22 horas, Chris Stiles, de 12 anos, de Dartmouth, Nova Escócia, teve uma visão da janela de seu quarto, que dava para o porto de Halifax. Através de binóculos, Stiles viu um objeto redondo iluminado com uma luz laranja opaca, voando ao longo da costa. Então, ele correu para fora para ver mais de perto. Ele estimou que a luz tinha 18 metros de diâmetro e pôde ver que ela estava se movendo em sua direção. Stiles correu para casa com medo, mas o OVNI aparentemente continuou seu caminho e logo depois foi observado pelo Dr. Maurice Coffey de sua casa próxima. Na mesma época, um fotógrafo chamado Wilfred C. Eisner estava queimando um velho veleiro com 2 amigos na praia de Lunenburg, a sudoeste de Halifax, enquanto coletava lenha. Por volta das 22h30, Wilfred olhou para cima e notou 3 luzes imóveis em forma de triângulo. 2 luzes âmbar na parte inferior e uma luz azul na parte superior. Will colocou sua câmera em uma rocha para tirar uma foto de longa exposição e depois determinou que as luzes permaneceram na mesma posição por mais de 15 minutos. Mais a oeste, fora da vila de Hessett, Ian Andrew, policial da Força Policial Nacional Canadense, a RCMP, estava em uma tocaia na floresta com 3 guardas florestais. Algum tempo depois das 23 horas, o grupo observou uma luz brilhante cruzando lentamente o céu, a cerca de 60 a 90 metros acima da árvore. O policial Andrew descreveu seu formato como uma chama de vela invertida com uma coroa ao redor e disse que havia faíscas saindo dela. Não fez nenhum som. Houve avistamentos adicionais de OVNIs a sudoeste de Halifax por volta das 20h30 ao sul de Surrey por volta das 21 horas. Em Halifax por volta das 22 horas. E na costa sudoeste da Nova Escócia depois das 23 horas. Houve também mais 2 avistamentos perto de Shag Harbor em horários desconhecidos. Um deles envolvia uma nave com chamas ou luzes amareladas e um ocupante visto através de uma janela. A maioria desses relatos não foi registrada até que os pesquisadores contataram testemunhas. A partir de meados dos anos 90. A noite de 4 de outubro de 1967 foi fria, clara e sem lua. Por volta das 23h20, o pescador Laurie Wickers, de 18 anos, estava dirigindo com outros 4 adolescentes para casa na rodovia 3, que segue a costa da Nova Escócia. Eles tinham acabado de entrar em Shag Harbor pelo leste quando os vicanos notaram uma fileira horizontal de 4 luzes amareladas piscantes, com aproximadamente 18 metros de largura, voando a apenas 60 metros sobre o oceano. Todos os adolescentes assistiram às luzes se apagarem. Então, cada um deles foi ligado em sequência até que todos estivessem acesos, momento em que se desligaram novamente e repetirão o padrão. Na mesma época do avistamento de Vican, Dave Kendricks, de 18 anos, estava dirigindo seu amigo Norm Smith para o oeste na rodovia 3, a leste de Shag Harbor. Smith notou uma fileira de 4 luzes laranja avermelhadas piscantes uniformemente espaçadas no céu à frente, aparentemente presas a um objeto escuro maior. Em alguns momentos, as luzes pareciam estar paradas, enquanto em outros momentos pareciam estar se movendo na direção sudeste, descendo em direção à água.
As luzes se inclinaram em um ângulo de 45 graus e desceram, desaparecendo rapidamente atrás da árvore. Davi então deixou Norm em casa e foi dirigindo para casa. Enquanto Norm caminhava em direção à porta da frente, ele viu o objeto brilhante se aproximando do porto e chamou seu pai, Wilfred. Norm e Wilfred ficaram preocupados que fosse um avião em perigo e decidiram dirigir até a costa. Enquanto isso, os outros adolescentes no carro observavam o objeto se aproximando lentamente do oceano, parando ocasionalmente ao longo do caminho. Vicens acreditou que estava testemunhando um acidente de avião, então dirigiu mais rápido e tentou manter as luzes vista. Nesse ponto, a fileira de luzes foi vista inclinando-se em um ângulo de 45 graus e descendo em direção à água. As árvores bloquearam a visão do adolescente do impacto previsto, mas Wickens ouviu um assobio seguido de um zumbido e um estrondo alto. Ele logo chegou a um local com uma visão clara da água, e os adolescentes saíram do carro e viram uma cúpula de luz amarelo clara flutuando acima da superfície. Estimou-se que estava a uma distância de 6 a 700 pés ou cerca de 200 metros da costa. A essa altura, todas as testemunhas começaram a duvidar que se tratasse de um acidente de avião. Wickens foi até o telefone público mais próximo para notificar a Polícia Montada do Canadá. Por volta das 23h25, o cabo Vitor Verebic, do destacamento de Vinton Passage, atendeu ao chamado e rapidamente recebeu mais 3 ligações de moradores locais, corroborando as alegações de Vican. Os Verebic e os policiais Ron O'Brien e Ron Pan foram então até o local. Verebic ligou para a subdivisão de Halifax da RCMP para relatar os eventos antes de ir ao local. E depois foi informado de que não havia nenhuma aeronave desaparecida naquele momento. Pelo menos uma dúzia de pessoas se reuniram na praia naquele momento, incluindo vicanos e amigos, e mais chegaram logo depois. Todos estavam olhando para a luz amarelo pálida na água, estimada em menos de 1000 pés ou cerca de 300 metros de distância, flutuando lentamente em direção ao mar. Parecia que havia algo embaixo dele porque estava flutuando a pelo menos 2,4 metros ou quase 2,5 metros acima da superfície. O policial Pand estava observando o objeto com binóculos e sentiu que ele se movia por conta própria, deixando uma espuma amarela para trás. Houve pelo menos 16 testemunhas identificadas da luz antes que ela desaparecesse. Os policiais souberam que algumas dessas testemunhas ouviram um som de assobio e viram um flash de luz quando o objeto se aproximou da água. Os policiais trabalharam para encontrar barcos para organizar o resgate. Ainda presumindo que estivessem diante de um acidente de avião, o tio de Norm Smith, Lawrence, comandou o primeiro dos 2 barcos enviados para procurar destroços e sobreviventes. Norm foi no segundo. Ambos os barcos chegaram ao seu destino apenas para encontrar uma grande mancha de espuma amarela brilhante de 7,5 centímetros de espessura, brilhando na superfície da água. Aqueles com experiência no mar sabiam que não se tratava de espuma marinha comum. Estimou-se que o pedaço de espuma tinha 25 metros de largura e 800 metros de comprimento. Abaixo do remendo, muitas bolhas de ar subiam à superfície, e havia um cheiro distinto de enxofre no ar. O policial O'Brien observou um homem mais jovem mover os braços pela espuma, deixando sua pele e roupas cobertas por uma substância oleosa que não pôde ser identificada por ninguém a bordo. A espuma também não grudou em redes ou roupas e se dispersou em pouco tempo. Às 12h30, mais 5 barcos se juntaram às buscas, mas não encontraram nenhum sinal de aeronave abatida. Por volta das 3 horas ou 4 horas da manhã, os esforços de resgate foram interrompidos e retomados algumas horas depois. No dia seguinte, 4 mergulhadores da unidade de mergulho da frota da Marinha Real Canadense chegaram de Halifax e vasculharam o local do acidente, mas não encontraram nada. No entanto, um pescador local chamado Donald Nickerson afirmou ter visto mergulhadores trazendo alguns detritos cor de alumínio. 3 mergulhadores adicionais se juntaram à busca antes que ela fosse cancelada no domingo, 8 de outubro. A Aerial Phenomena Research Organization, ou APRO, uma organização civil de pesquisa de OVNIs, também investigou o caso e publicou um relatório sobre ele. Em novembro de 1967, o caso chegou ao conhecimento do Dr. Edward Condon, que havia sido encarregado de dirigir o estudo definitivo sobre OVNIs na Universidade do Colorado em Boulder. Entretanto, como o caso foi arquivado pela Polícia Montada do Canadá e pelo Comando Marítimo, Condon se recusou a investigá-lo mais. O relatório Condon
publicado em 1969, incluiu o incidente de Shell Harbour, mas não ofereceu nenhuma informação. E simplesmente rotulou o caso como inexplicável. Depois disso, os eventos foram, em grande parte, esquecidos. Em 1992, o mesmo Chris Styles que viu o OVNI de seu quarto em 1967 assistiu a um episódio de Unsolved Mysteries que discutia o suposto acidente em Roswell. Relembrando seu próprio avistamento e o acidente em Shell Harbour, Styles decidiu aprender mais sobre o caso. Com a ajuda de seu amigo Bob McDonald, Styles obteve cópias de artigos de notícias e começou a solicitar comunicações militares por meio de diferentes agências governamentais. Ele descobriu que documentos do Centro de Coordenação de Resgate de Halifax ou RCC datados da manhã do dia 5 descreviam o objeto como um OVNI. Outros documentos também se referiram ao OVNI como objeto escuro, possivelmente porque sua estrutura não pôde ser discernida atrás das luzes. Os relatórios oficiais nem sequer tentaram explicar o que havia ocorrido. Música. Em 1993, Styles localizou um dos mergulhadores da Marinha e o entrevistou. Harry, como é conhecido, lembrou-se de mergulhar no porto de Shelburne. Ele recuperou detritos e grandes pedaços de uma substância espumosa que começou a se decompor quando ele a trouxe para a superfície. Harry também afirmou que havia 2 OVNIs no fundo do mar e que mergulhadores testemunharam seres debaixo d'água. Gradualmente, Harry ficou irritado e relutante em compartilhar detalhes, alegando que queria evitar qualquer problema. Mais tarde, naquele mesmo ano, Jim, um amigo de Styles, que trabalhava na Força Aérea Canadense, contou que ficou estacionado em um navio da Marinha perto de Shelburne por uma semana após o acidente em Shell Harbour. Jim e os outros de sua equipe foram instruídos a ajudar a identificar peças recuperadas da aeronave, mas nenhuma peça foi encontrada. Jim revelou que foi mantido abaixo do convés e informado de que estavam sobre um submarino russo. No entanto, ele ouviu alguns mergulhadores discutindo sobre 2 objetos que não eram nenhum tipo de submarino nem nada daquele planeta. Na primavera de 1994, Styles entrou em contato com uma testemunha anônima conhecida como A, um ex-técnico em armas com autorização ultrassecreta nas Forças Armadas. Em 1970, A teve seu próprio avistamento de OVNI. E enquanto discutia o evento com seu comandante, o coronel Rushton, ele descobriu que o NORAD havia rastreado o OVNI de Shell Harbour enquanto ele entrava na atmosfera sobre a Sibéria, cruzava o Canadá, submergia na Nova Escócia e então se movia para Nordeste, até Shelburne. A grade de detecção de submarinos detectou a situação, alertando aqueles na então base secreta de detecção de submarinos de Shelburne durante 7 dias, 6 ou 7 navios de guerra canadenses e americanos investigaram o local e enviaram mergulhadores para observar e fotografar os 2 objetos. Essas alegações são corroboradas pelo depoimento anônimo de um oficial de rádio da Força Aérea Real Canadense, Orcaf, que estava de serviço durante o incidente. Léo tinha limitações quanto ao que podia revelar, mas garantiu a Styles que houve 2 objetos que caíram na água naquela noite, não apenas um. Os mergulhadores tiraram todos os tipos de fotos. No total, Styles encontrou 4 testemunhas que corroboraram a presença de embarcações da Marinha. Um deles, conhecido como Terry, era oficial de inteligência eletrônica da RCAF. Na noite do incidente, Terry recebeu ordens de abandonar um exercício de treinamento para passar 7 dias voando ao longo da costa, do Maine até Shelburne, lançando sonares. Além disso, a esposa de Terry estava morando em Shelburne na época e alegou que a estrada para Government Point estava bloqueada por militares. Um casal que morava na área teve um encontro próximo que foi tão traumático que eles se recusaram terminantemente a falar sobre isso. Mas um amigo do casal disse a Styles que eles haviam encontrado 4 ou 5 entidades. Em 1997, Styles e Ledger conseguiram localizar Barry Crowell, que trabalhava no farol de Cape Roseway, com vista para as águas de Government Point. Em 1967, Crowell e sua esposa se lembraram de uma noite no início de outubro, quando supostos comandos desembarcaram, claramente despreparados, e tomaram um farol por cerca de 3 dias em um exercício de ataque simulado. Styles falou com uma fonte da Força Aérea que afirmou que aviões de caça foram enviados na noite do incidente para interceptar o que se suspeitava ser um míssil viajando a uma velocidade impossível de 7.500 milhas por hora ou 12,70 km/h.
Em determinado momento, o objeto parou no local antes de retomar sua trajetória a 4.400 mph ou 7.080 km por hora, e então desacelerou. Antes de chegar a Shag Harbor. No outono de 1994, Stiles revisou documentos contidos nos arquivos nacionais, no Departamento de Defesa Nacional e na sede das forças canadenses em Ottawa. Os arquivos que ele conseguiu obter pareciam frios, e algumas das coleções não continham documentos que Stiles havia obtido anteriormente de outras fontes. Em um grupo de arquivos, um pedaço de papel amarelo indicava que exclusões significativas haviam ocorrido há apenas 3 meses antes de sua visita. Stiles também descobriu que os arquivos do meio ambiente do Canadá estranhamente não continham nenhum documento referente a outubro de 1967. Essa não foi a única evidência de um encobrimento. As fotocópias do registro da guarda costeira que Stiles recebeu continham muitos erros incomuns, e tudo estava escrito com a mesma caligrafia, o que significa que uma pessoa teria que estar de serviço por 48 horas seguidas para preenchê-lo. Além disso, os documentos eram de uma pasta espiral e não parte de um volume numerado e encadernado como qualquer outro registro. Outros tracos procurados também estavam desaparecidos. Stiles também encontrou evidências de que, logo após o acidente, autoridades do governo divulgaram uma história de fachada para a presença dos navios em Shelburne. Em 12 de outubro, a Guarda Costeira de Shelburne publicou um artigo alegando que uma barcaça americana estava lá para reparos depois que, de alguma forma, encharcou o navio, exigindo que mergulhadores consertassem o casco. Um memorando do Centro de Coordenação de Resgate de Halifax, datado aproximadamente 36 horas após o incidente, revelou que a investigação preliminar conduzida pelo centro descartou a possibilidade de uma aeronave, sinalizadores, flutuadores ou quaisquer outros objetos conhecidos. Os relatórios não mencionaram nenhum detrito recuperado. Entretanto, um documento de comunicação prioritário registrou outro avistamento de OVNI na semana seguinte ao incidente, a poucos quilômetros a noroeste de Shag Harbor. Em 1995, Stiles conheceu o escritor e investigador Dimons Don Ledger, que decidiu ajudar na investigação. Naquela época, Stiles estava pensando em como enviar mergulhadores de volta às águas de Shag Harbor. Um mapa de levantamento do local conduzido pelo Instituto Bedford de Oceanografia em Halifax em 1998 incluiu comentários manuscritos de intérpretes de sonar. Nos locais onde se suspeitava que o objeto escuro estivesse, os intérpretes escreveram: podem não ser pedras. Mas que diabos são essas coisas? Uma característica marcante na fotografia dos retornos do sonar mostra 4 depressões circulares ou montes de aproximadamente 5 m de diâmetro dispostos em um padrão de diamante. Com a orientação de especialistas, Stiles propôs uma expedição de mergulho de 3 dias por meio do Fundo para Pesquisa de OVNIs, mas sua proposta foi recusada. Em julho de 95, a equipe do programa de TV Sighting filmou um segmento em Shag Harbor, e o produtor executivo do programa financiou o mergulho logo depois. Em 17 de setembro de 1995, Stiles e Ledger, a equipe de avistamentos e 2 técnicos da Canadian Seabed Research, começaram um levantamento de sonar das águas entre Shag Harbor e Outer Island. As más condições climáticas os impediram de procurar um ponto de interesse identificado na pesquisa anterior, mais ao sul da ilha externa. O sonar detectou alguns alvos para mergulhar, mas não descobriu nada de importante. Em 2009, o pesquisador David de Shag Harbor organizou um mergulho para investigar os alvos do sonar de 1988. Apesar da pouca visibilidade, os mergulhadores pareceram encontrar 2 das 4 depressões que estavam estranhamente ausentes de flora e fauna e continham seixos nitidamente menores do que aqueles da área ao redor. Outra expedição de mergulho realizada em 2018 com os veios de Sandons do oceanógrafo Jacques Cousteau não descobriu nada de novo. O acidente em Shag Harbor causou grande repercussão na mídia. O primeiro jornal a relatar o incidente foi o Shelburne Coast Guard local em 5 de outubro, seguido pelo Halifax Chronicle Herald no dia 7. O repórter do Chronicle Herald, Ray Lowell, afirmou mais tarde que a RCMP inicialmente cooperou totalmente com o fornecimento de informações, mas depois se tornou muito mais reservada, forçando-o a confiar em testemunhas locais. Depois de uma semana, os jornais locais deixaram de mencionar o incidente, mas ele foi
posteriormente popularizado em publicações como a revista Fate, The National Enquirer, e uma história em quadrinhos de 1970. Em 2018, o caso inspirou uma história em quadrinhos do Wolverine sobre um acidente alienígena em Shag Harbor. Um documentário sobre o caso foi lançado no ano 2000, com Styles e Ledger, além das testemunhas Wickes, Smith e Eisner. O documentário também incluiu Ray Lodya, o funcionário anônimo da estação de radar de Bington. Nos anos seguintes, o caso foi destaque em vários outros documentários e livros. O incidente se tornou popular o suficiente para justificar um museu dedicado, um grupo de pesquisa e uma exposição recorrente. Styles e Ledger publicaram um livro em 2001 intitulado Dark Object. Desde então, Styles se uniu ao jornalista e pesquisador Graham Sims para dar continuidade e expandir o primeiro livro, publicando Impacto Contact em 2013. Styles continua a explorar o caso Shag Harbor e outros avistamentos em apresentações em conferências e em seu podcast recente, Forbidden Science. Styles nunca chegou a uma explicação única para os avistamentos de OVNIs em Shag Harbor, mas descarta amplamente a possibilidade de que tenham sido causados por aeronaves militares. O fato de um OVNI em Shag Harbor aparentemente ter se movido abaixo da superfície da água o torna um entre centenas de objetos submersos não identificados, ou usos observados ao redor do mundo. A presença de uma substância semelhante à espuma também faz com que este seja um dos vários avistamentos de OVNIs envolvendo materiais depositados que logo desaparecem. Por exemplo, o relatório Condon observou vários avistamentos de OVNIs que coincidiram com o aparecimento de uma substância fibrosa semelhante ao algodão, conhecida como cabelo de anjo, que tende a desaparecer em poucas horas. O cheiro de enxofre, relatado por aqueles que estavam nos barcos no local do acidente, também é tradicionalmente associado a aparições de demônios e do diabo. O acidente em Shag Harbor foi um dos muitos encontros com OVNIs ao redor do mundo, envolvendo um objeto que aparentemente viajou debaixo d'água, levantando a possibilidade de que outros OVNIs sejam capazes de fazê-lo mesmo. No entanto, o incidente é especialmente notável pelas respostas envolvidas, ainda que secretas, dos governos dos Estados Unidos e do Canadá e pela abundância de evidências que atestam um acobertamento internacional. Talvez por causa desse encobrimento, nunca saberemos o que entrou na água naquela noite ou o que as autoridades descobriram sobre isso.